Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. O nosso Tranquilamente está no ar trazendo mais uma edição para refletirmos sobre bem-estar e qualidade de vida. Cuidar da nossa saúde é essencial em todos os aspectos e para isso a gente apresenta aqui na Rádio MP da Bahia, todas as quartas-feiras, este bate-papo que aborda sempre temas escolhidos pensando em vocês, ouvintes. Além da nossa Rádio MP da Bahia, este programa também é transmitido pelos Ministérios Públicos de Minas Gerais, de Goiás e do Amazonas, além do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A todos os ouvintes desses canais de comunicação, o nosso abraço apertado. Eu sou o Aline Costa e hoje a gente vai desmistificar a psiquiatria e os psicofármacos. Alinhado à Política Nacional de Atenção à Saúde Mental dos integrantes do Ministério Público, o MP da Bahia instituiu em 2026 a Assessoria Técnica Psicossocial voltada ao apoio especializado em saúde mental e atenção aos fatores psicossociais no ambiente laboral. A iniciativa reafirma o compromisso institucional com a construção de um ambiente mais saudável, acolhedor e respeitoso. Entre suas ações está este podcast, criado para ampliar o acesso à informação qualificada e desmistificar temas centrais da saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da psiquiatria no cuidado em saúde mental e o papel dessa especialidade na promoção de um cuidado integral e baseado em evidências científicas. A ideia de que a psiquiatria seria uma especialidade voltada apenas para casos de loucura ainda persiste no imaginário social e revela um dos preconceitos mais antigos e equivocados quando o assunto é saúde mental. A realidade, no entanto, é muito diferente. A psiquiatria contemporânea está distante dos estigmas que marcaram o passado. Hoje trata-se de uma especialidade médica fundamentada em evidências científicas, voltada à compreensão, ao diagnóstico e ao tratamento do sofrimento psíquico em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. E discutir esse tema nunca foi tão necessário. A saúde mental figura entre as principais preocupações de saúde pública no mundo, e compreender o verdadeiro papel da psiquiatria é um passo fundamental para ampliar o cuidado, combater o preconceito e garantir acesso à informação de qualidade. Quem nos ajuda a pensar sobre esse tema é o médico psiquiatra Luiz Eduardo Xavier. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Tranquilamente. Prazer estar aqui com vocês hoje, Aline. Prazer é todo nosso e vamos a alguns dados para embasar nossa conversa de hoje. Durante muito tempo, a psiquiatria esteve associada a práticas de isolamento, internações prolongadas e exclusão social que eram características do modelo manicomial predominante ao longo do século XX. No Brasil, essa realidade começou a mudar com a luta antimanicomial e a construção de um modelo de cuidado centrado na dignidade, na liberdade e na reinserção social. Nesse processo, a psiquiatra Nise da Silveira teve papel fundamental. Pioneira ao se opor a práticas como eletrochoques indiscriminados e lobotomias, ela introduziu na década de 40 abordagens terapêuticas baseadas na escuta, no afeto e na arte, tornando-se referência internacional na humanização da psiquiatria. Essa transformação histórica ganha ainda mais importância diante da realidade atual. Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem hoje com algum transtorno mental no mundo. No Brasil, a demanda por cuidado em saúde mental também tem crescido de forma expressiva. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou 192 mil atendimentos especializados em saúde mental apenas no primeiro semestre de 2025. Apesar dessa demanda crescente, o acesso à assistência psiquiátrica ainda é um desafio. A pesquisa Demografia Médica no Brasil 2025 aponta que o país conta com menos de 7 psiquiatras para cada 100 mil habitantes e a maior parte desses profissionais estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas. Diante desse cenário, desmistificar a psiquiatria é compreender seu papel como especialidade médica cada vez mais necessária para o cuidado humano. Bom, eu quero iniciar o nosso bate-papo hoje perguntando ao nosso entrevistado, Dr. Luiz Eduardo Xavier. Dr. Luiz, ainda é comum as pessoas evitarem procurar a psiquiatria com a falsa ideia que buscar um psiquiatra significa estar em um estado extremo de adoecimento psíquico. O que esse pensamento revela sobre a forma como a sociedade ainda enxerga a saúde mental?
Aline, a gente pode começar entendendo um pouco mais o que a gente está definindo como adoecimento mental. Quando a gente pensa a medicina e todo o desenvolvimento da psicologia, das áreas afins na saúde, é comum que as pessoas criem uma certa hierarquia em relação ao que deve ou não ser valorizado como sintoma. Por exemplo, se eu tiver uma perna quebrada, receber um diagnóstico de câncer, passar por um acidente importante, as pessoas dificilmente vão questionar o nível de dor ou de sofrimento que eu estou sentindo e qual que é o impacto que isso vai gerar na minha vida. E até mesmo, do ponto de vista mental, quando existe uma justificativa biológica clara para uma determinada alteração de comportamento, isso também é valorizado. Por exemplo, um idoso que desenvolveu um quadro demencial e agora ele começa a ficar mais desorganizado, mais desinibido, fala coisas que ele não tomaria coragem de falar num outro contexto. Mas quando a gente fala do assunto saúde mental, é diferente. As pessoas tendem a interpretar sofrimento mental como uma simples escolha ou tendem a inferir que adoecimento mental é falta de algum recurso que com mais fé, mais esforço ou mais persistência eu desenvolveria. Então, o sofrimento mental ele já começa tendo esse estigma de que a pessoa que passa por isso, ou ela não é forte o suficiente, ou ela não tem fé suficiente, ou ela não é persistente, ou ela não se esforça. Isso já cria uma barreira de tentar reduzir a importância do sofrimento psíquico como se ele fosse um sofrimento inferior aquelas condições que eu consigo encontrar uma justificativa biológica clara. O segundo ponto que vai fortalecer esse estigma é a história da psiquiatria com a loucura. Os primeiros avanços da psiquiatria começaram justamente naquelas pessoas que eram excluídas socialmente por serem consideradas inadequadas. Quantas vezes a gente vê dentro da história pacientes que hoje muitas vezes se enquadrariam numa condição de deficiência intelectual, de um transtorno do espectro autista nível 3 de suporte, na esquizofrenia, na bipolaridade, que eram simplesmente marginalizadas como loucas ou inadequadas e muitas vezes enviadas para sanatórios onde não recebiam um tratamento e suporte adequado. Essa visão da psiquiatria atrelada a essa ideia da inadequação ou mesmo da loucura gera uma herança que estigmatiza socialmente a ideia de alguém que está passando por sofrimento psíquico. Curiosamente, isso faz com que muitas pessoas procurem outros profissionais da saúde antes de procurar o psiquiatra ou psicólogo. Um exemplo claro disso é a neurologia. Como a neurologia também trabalha questões do comportamento, mas de uma base biológica, muitas vezes o paciente prefere buscar um neurologista para não ser rotulado como alguém que está num quadro crítico a ponto de precisar de um psiquiatra. Mas aqui vale uma curiosidade. A maior demanda hoje, tanto de psiquiatras quanto psicólogos, não está ligada diretamente à psicose, que é de forma estigmatizante atrelada à ideia de loucura. A maior parte das pessoas que buscam hoje atendimento em saúde mental estão fazendo isso para se conhecerem melhor, para melhorar a qualidade do sono, para lidar com os níveis elevados de ansiedade, com a autocobrança, com a dificuldade de estabelecer limites. Então, hoje, a gente tem um perfil de pessoas que está sendo adoecida por outros mecanismos, que a gente pode, inclusive, conversar aqui, como essa busca constante por performance, a comparação social, um trabalho que muitas vezes tem um viés exploratório. Mas, para além disso, a gente está se deslocando muito daquela ideia original de que o psiquiatra e o psicólogo necessariamente estão tratando a loucura. Isso é uma das pequenas partes que o psiquiatra e o psicólogo vão tratar diante de uma série de outras questões de saúde mental. Doutor, essa questão da dor, por exemplo, o senhor deu o exemplo aí, se você quebra uma perna, se você, sei lá, sofre algum traumatismo ósseo, alguma coisa, você corta alguma coisa, você sente a dor imediata ali, você vê, né, a fissura, a fratura, né, e você imediatamente procura um socorro médico especializado. Essa dor psíquica, por que que as pessoas não sentem exatamente? Qual é o motivo pelo qual essa dor não é palpável, né? Não é vista, não é enxergada? Um dos pontos que vai justificar esse fenômeno, Aline, é o fato de que nós somos ensinados a não incomodar. Então, a gente aprende socialmente a suprimir as nossas emoções e as nossas necessidades em prol de um bem-estar social. Para a gente entender isso um pouco melhor, essa conformidade social que não necessariamente é honesta com nós mesmos, são os cumprimentos. Se a gente começasse hoje essa entrevista e eu te perguntasse, boa tarde, Aline, tudo bem com você?
provavelmente você entenderia que a minha pergunta está sendo um gesto educado. Eu não necessariamente estou me importando ou quero saber se você está passando por um sofrimento, porque as pessoas hoje desaprenderam a ouvir, a enxergar o outro para além daquilo que ele aparenta ser. Então, a gente vive num ambiente em que todo mundo busca suprimir o seu sofrimento para não ser considerado fraco, inadequado, insuficiente. Isso já vai ser um viés de silenciamento desse processo. O segundo ponto é o julgamento que aparece entre as pessoas que vão manifestar o sofrimento delas. Em mulheres, muitas vezes a gente vai ver um viés de ser tratadas como histéricas, que é um termo extremamente pejorativo, como frescas, como pessoas que falta uma louça para lavar ou algo para fazer de mais importante, por isso tem tempo para sofrer. E entre homens, são os fracos, os afeminados, aqueles que não são fortes o suficientes para lidar com a estrutura dos problemas que eles precisam enfrentar. Ou seja, até quando a gente fala em diferenças de gênero, a gente vai ter uma supressão do sofrimento psíquico para todo lado. Entre homens, com esse viés de que o homem tem que ser forte, ele não pode mostrar fraqueza, muitas vezes na mulher com a ideia de que sofrimento mental é frescura, é falta do que fazer. Mas ainda para aquelas pessoas que se encorajam a buscar ajuda, a gente vai enfrentar um terceiro ponto que felizmente tem começado a mudar nos últimos anos, que é a falta de substrato biológico para o adoecimento mental. O que eu quero dizer com isso? A maioria das doenças na medicina são palpáveis. Eu consigo localizar, por exemplo, um tumor cerebral através de uma ressonância. Eu consigo identificar uma anemia através de um exame de sangue. Eu consigo palpar exatamente o que é aquela condição. Mas o sofrimento mental, ele é biopsicossocial. Ou seja, ele envolve a minha carga genética, ele envolve os traumas e enfrentamentos que eu vou passar ao longo da vida, ele envolve o meu estilo de vida. Mas nenhum exame sozinho permite identificar onde está a depressão, o transtorno de ansiedade, o TOC, a esquizofrenia, a bipolaridade, o TDAH, o autismo. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de legitimar o sofrimento. Como assim você tem depressão? Sua vida está ótima. Você tem uma família boa, você tem um bom emprego, você tem amigos, você não tem motivo de estar deprimido. As pessoas ainda tratam o sofrimento nessa lógica. Por que você está assim? E esquecem que é um processo que vai atrelar todas essas camadas. Isso é um ponto fundamental de entender aqui. Quando eu não tenho como palpar o meu sofrimento, esse sofrimento tende a ser desvalorizado. E eu vou usar uma fala, Aline, que uma paciente me falou que eu nunca mais esqueci. Ela me disse que ela queria muito que a depressão sangrasse, porque aí as pessoas que estavam ao redor dela acreditariam que o sofrimento dela é real. Então, olha a dimensão. O sofrimento mental ele é duplo, porque além do próprio processo doloroso de sofrer, existe uma negligência social que invalida ou diminui esse sofrimento. As pessoas preferem, se elas tivessem essa possibilidade, de trocar o sofrimento mental por um sofrimento biológico, um sofrimento físico, porque é como se isso autorizasse elas a sofrer. Muito forte, né? Isso que ela falou, muito forte. E ainda existe, você falou aí das questões de gênero, mas ainda existe essa questão também da resistência à dor, né? Nós, enquanto seres humanos, temos diferentes formas de resistirmos à dor ou sentirmos a dor, né? Isso é real? Isso é verdadeiro? Isso procede? Eu estou falando bobagem aqui. Procede perfeitamente, mas eu quero trazer uma curiosidade em relação a isso, Aline, que poucas pessoas exploram quando a gente fala da diferença entre homens e mulheres para manifestar a dor. Socialmente, mulheres são ensinadas a reprimir a dor, e essa repressão ela é internalizante. Então, as mulheres tendem a se isolar mais, a se calar mais, a aguentar aquele sofrimento. Os homens geralmente apresentam um padrão de sofrimento externalizante. Então, muitas vezes, eles vão manifestar o sofrimento através da raiva, de impulsos como uso de substâncias, bebida alcoólica, cigarro, agressividade, seja física ou verbal. É uma questão cultural. Homens são ensinados a colocar para fora o sofrimento através de uma raiva externalizante. E mulheres tendem a internalizar esse sofrimento. Curiosamente, quando a gente internaliza o sofrimento, muitas vezes o nosso corpo vai dar os sinais de uma mente que está adoecida. Um exemplo muito comum que a gente percebe dentro da saúde mental. Pessoas que passam por uma série de dores ou queixas físicas que clinicamente não são justificáveis. A pessoa faz exames, procura uma série de especialistas, revira do avesso todo o estado de saúde do ponto de vista biológico e não encontra uma causa para essa dor ou esse desconforto físico.
muitas vezes a gente está falando de uma somatização. É aquela famosa frase, quando a mente cala, o corpo fala. Se eu não consigo externalizar de uma maneira saudável, muitas vezes o meu corpo vai adoecer com dores, tensão muscular, alterações de trânsito intestinal, diminuição de imunidade, aumento do risco de infecções, sejam respiratórias, doenças de pele, questões cardiovasculares. E uma curiosidade que pouca gente sabe, Aline, a gente fala muito da saúde mental, mas a principal causa de mortalidade em pacientes que sofrem com alguma condição de saúde mental são as doenças cardiovasculares. O estresse crônico mata. Ele aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, de infarto, de AVC. Então, não é só o sofrimento mental causando alterações mentais. O nosso corpo paga um preço alto quando a gente não olha para esse sofrimento. Às vezes os problemas visíveis, eles vêm dos problemas invisíveis. Mas é como se a pessoa fosse autorizada, a partir do momento que ela tem um sintoma físico, a buscar ajuda, porque volta nesse estigma social. Se eu te falar que eu estou com o corpo doendo, eu estou autorizado a sofrer. Mas se eu estiver falando para você que eu estou com pensamentos de culpa, de negatividade, que eu não vejo sentido na vida, muitas vezes eu vou ser taxado de fraco, de uma pessoa sem fé, de alguém que não persiste, ou mesmo de ingrato, que é uma outra denominação muito comum. Você está sendo ingrato pela vida que você tem. Como se o sofrimento mental fosse simplesmente uma questão de reconhecer o que eu vivo. Interessante que isso associado às questões religiosas, espirituais, por exemplo, também é um fator em que você não enxerga, né? No entanto, você acredita, né? Você tem crenças. É interessante como as coisas têm o mesmo caminho, na verdade, mas não batem, né? Não se casam aí. Isso casado ao preconceito, né, doutor Luiz Eduardo, deve ser bombástico, né? Porque se eu já não vejo, se eu já julgo o que eu não vejo, e ainda acho também que se eu for procurar um especialista para isso, para tratar isso, eu posso ser tratada como louca, maluca, histérica e apelidos afins, né, em relação a isso, isso aumenta ainda mais o processo de não procura, né, dos médicos. Exatamente. E isso vai se associar a um ponto, Aline, que é uma necessidade imediata nossa enquanto sociedade, que é aprender a escutar o sofrimento. Nós somos bons ouvintes, mas nós não somos bons escutadores, embora essa palavra não exista. Escutar é ouvir por trás das palavras o que eu estou tentando te dizer. Quantas vezes a gente diz que está tudo bem quando não está? Quantas vezes alguém vem nos pedir ajuda e, ao invés de suportar ouvir esse sofrimento, a gente já chega com soluções prontas, com dicas baratas de autoajuda, que não permitem sequer que a pessoa fale sobre aquilo que ela está sentindo. Escutar genuinamente é quase como dizer, eu estou aqui por você. A gente escuta com silêncio muitas vezes, com paciência, com validação. Eu não sei o que a pessoa está sentindo, mas eu posso imaginar o que você está sentindo. Eu não vou diminuir o que você está sentindo. E quantas vezes a gente vê exatamente o contrário? Quando alguém vem reclamar de alguma dificuldade, muitas vezes a reclamação ela vem como uma forma de desabafo, ela ouve que ela tem que ser mais positiva, que ela tem que parar de falar sobre os problemas, que ninguém aguenta mais ouvir ela com esse sofrimento. Talvez é o jeito que a pessoa encontrou de pedir ajuda. Muita gente tem dificuldade de verbalizar, eu estou deprimido, eu sinto que a vida perdeu o sentido. E a pessoa vai fazer isso de formas indiretas, talvez se tornando, a grosso modo, mais reclamona ou mesmo rabugenta aos olhos dos outros, porque ela vai falar mais sobre os problemas, ela vai ser mais negativa ou pessimista, ou vai se isolar das outras pessoas, ou vai ter um pensamento mais catastrófico de ver problema ou o pior cenário possível em tudo. Talvez essa pessoa está te pedindo ajuda, mas a gente não está sabendo ler esse pedido de socorro. E aí, nesse momento, doutor, esse é o momento que a pessoa deve considerar uma busca de um psiquiatra? O conselho a dar a essa pessoa também é esse? Às vezes, dar um conselho como esse pode causar algum tipo de reação, até diante do preconceito mesmo, né? Porque, assim, nós estamos falando de preconceito em geral, né? Eu, sentindo a dor, também tenho preconceito, né? Também acho que talvez eu seja realmente uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, não entenda toda essa problemática e acabe reagindo de forma contrária a um conselho para que eu procure um especialista. Qual é o momento, na prática, de uma pessoa deve considerar a busca de um psiquiatra? A primeira separação que ajuda a entender essa diferença, Aline, é a gente perceber o que faz um psicólogo e o que faz um psiquiatra. Porque uma pessoa pode se beneficiar mais de um profissional do que de outro. O psicólogo é o profissional da saúde mental que está apto
tanto ajudar o indivíduo a se conhecer melhor, a entender mais sobre as suas emoções, os seus limites, ajudar na construção de habilidades emocionais para uma vida mais leve, independente de um transtorno mental. Então, eu posso buscar um psicólogo simplesmente porque eu quero me conhecer melhor, me tornar uma pessoa mais desenvolvida emocionalmente para melhorar a qualidade das minhas relações e da minha vida. Assim como o psicólogo também faz tratamento de quadros de saúde mental. Um psicólogo ele pode tratar quadros de depressão, de ansiedade, de toque, de TDAH, esquizofrenia, bipolaridade e por aí vai. Porém, existem algumas limitações ao trabalho do psicólogo. A primeira delas, quadros moderados a graves podem não responder sozinhos à terapia. E que fique claro, não que a terapia não é suficiente, mas porque muitas vezes a intensidade do sintoma impede que a terapia funcione adequadamente. Um exemplo que eu gosto muito de trazer: uma depressão grave em que a pessoa muitas vezes não consegue sair da cama para tomar um banho e para se alimentar, como que eu espero que nesse contexto a pessoa vai seguir, por exemplo, uma recomendação da terapia de voltar a fazer coisas que davam prazer? Essa pessoa não está fazendo nem o básico, ela está basicamente sobrevivendo. Então, aqui, em situações moderadas a graves, muitas vezes eu vou precisar de um tratamento combinando o psiquiatra e o psicólogo. Segunda situação que a gente precisa entender: algumas condições específicas de saúde mental necessitam obrigatoriamente do uso de medicamentos. Dois exemplos são a bipolaridade e a esquizofrenia. A terapia vai ajudar muito esses pacientes, mas ela não vai estabilizar o quadro sozinha. São quadros necessariamente dependentes do uso de um tratamento, como é a hipertensão, como é o diabetes. E quadros leves de ansiedade, de depressão, de esgotamento profissional, podem ser tratados com igual eficácia entre psicólogo e psiquiatra. Por que é importante entender isso? Porque tem pessoas que não se sentem confortáveis em um primeiro momento para fazer terapia, porque elas não querem se abrir, e elas podem ter benefício de um psiquiatra, como pode acontecer exatamente o contrário. Pessoas que se beneficiariam de um acompanhamento com um psicólogo porque não sentem preparadas ou confortáveis com a possibilidade de ter que usar uma medicação. Mas a grande diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra é um médico com especialização em saúde mental e, portanto, apto a fazer prescrição de medicamentos quando é indicado. O terapeuta ele pode fazer diagnósticos, mas ele não pode prescrever medicamentos. O psicólogo, nesse caso, já o psiquiatra, ele tem essa aptidão. Perfeito. Doutor, a gente já falou aqui que a história da psiquiatria ela carrega marcas difíceis, né? O modelo manicomial deixou para nós aí resquícios muito ruins, né? E que embasam tudo isso que a gente está falando, de preconceito, de um monte de outras coisas. Agora, mudou muita coisa, né? O que que mudou na prática? A gente pode falar de uma psiquiatria mais humanizada que existe hoje? Como é que isso está na realidade agora? Sem sombra de dúvidas. O que a gente conhece como um modelo manicomial é o modelo pautado na exclusão social de pessoas que, por qualquer motivo que fosse, eram indesejadas socialmente. Então, as pessoas que iriam para os manicômios, quando a gente pensa, por exemplo, o que aconteceu em Barbacena, nas suas origens, eram pessoas desajustadas na visão social, inadequadas, improdutivas, incapazes, independente se isso procedesse ou não. Então, era um lugar de reclusão. E, infelizmente, uma coisa que não pode ser esquecida, de experimentação. Quantos procedimentos foram realizados nessas pessoas que sequer consentiram passar por esses procedimentos em prol de um avanço médico? Então, muito do que foi usado, a gente tem que lembrar que era um contexto que não existia comitê de ética, não existia nenhuma regulamentação clara, desrespeitava gravemente os direitos humanos. Eram pessoas sendo submetidas como verdadeiros cobaias para inúmeros tratamentos que, inclusive, muitos deles se mostraram ineficazes, mas extremamente dolorosos ou que geravam sequelas muito graves. Um dos casos é a lobotomia. A lobotomia era um tratamento, que na verdade a gente não realiza isso hoje, em que eu basicamente arrancava uma parte do cérebro de um indivíduo para tentar ajustar o comportamento dessa pessoa. Isso é algo extremamente problemático, extremamente grave. Hoje, o que a gente tem num modelo de internação, Aline, e aqui eu quero colocar um pouco das contribuições da luta antimanicomial, o modelo de internação, ele preza por tratar emergências psiquiátricas quando não é possível realizar esse tratamento a nível domiciliar. A gente está falando aqui de casos muito selecionados e muito específicos. Um exemplo,
quando o indivíduo tem um planejamento claro de tirar a própria vida. Ele já definiu que ele quer fazer isso, ele já tem planos estruturados, e a família não consegue dar um suporte de 24 horas para monitorar esse indivíduo até que o tratamento faça efeito. Porque na psiquiatria, muitas vezes, a gente está falando de tratamentos que vão levar 3, 4 semanas para começar a trazer alguma resposta. Ou em situações, por exemplo, em que o adoecimento mental compromete a capacidade de tomar uma decisão. Um indivíduo psicótico, por exemplo, numa crise, num contexto de esquizofrenia, muitas vezes ela não sabe que ela está doente. Isso faz parte da própria constituição do adoecimento. E se ela não acha que ela está doente, ela vai se recusar a tratar, mesmo que a doença ofereça risco para ela ou para as pessoas ao redor. Então, existem casos selecionados, mas o que mudou nesse modelo de internação? As internações são, de fato, utilizadas para casos em que não há possibilidade de tratar com a mesma eficácia e segurança em nível domiciliar ou em situações em que o indivíduo não responde ao tratamento ambulatorial, mas por um período delimitado de tempo. A gente não está falando aqui de tratamentos como acontecia antigamente, do paciente ser institucionalizado como se ele estivesse indo para um asilo. A gente está falando de tratamentos de algumas semanas, muitas vezes. Tá certo. A gente carregamos aí o legado da Anísio da Silveira, né, que cumpriu um grande papel, né, nessa luta antimanicomial. E hoje, na atualidade, a psiquiatria reúne diferentes abordagens clínicas, teóricas, muito por conta dessa luta também, né, doutor? Quais são as principais linhas de atuação e como é que elas dialogam entre si no cuidado com o paciente? A gente precisa lembrar nesse contexto, Aline, que figuras como Nízia da Silveira trouxeram grandes contribuições para a saúde mental, porque a gente começou a desobjetificar os indivíduos. Então eu paro de olhar para um doente mental e passo a olhar para um indivíduo em sua complexidade que passa pelo sofrimento mental. Quando eu saio dessa posição de objeto e vou para um sujeito, eu humanizo esse indivíduo e eu começo a olhar para outras esferas. Em que contexto social ele vive? Quais são as suas particularidades, os seus potenciais, as suas dificuldades, os seus desafios? E em cima de todo esse processo, eu começo a entender que, como um ser humano, ele tem necessidades muito além de um simples tratamento. Ele precisa de socialização, ele precisa de desenvolvimento emocional, ele precisa de conexão. E aí que entram alguns papéis, como a questão que a Anísio vai colocar, do uso da arte, por exemplo, como uma ferramenta terapêutica. As pessoas pensam de uma forma muito reducionista que a arte-terapia é simplesmente sentar para passar o tempo. Quando eu estou desenvolvendo habilidades como as habilidades requeridas num processo artístico, eu estou desenvolvendo expressão emocional. Quantas vezes a gente traduz o que a gente sente através de imagens, ou da escrita, ou da produção de um determinado artefato. Eu estou desenvolvendo trabalho em equipe, porque muito do que é feito depende da cooperação de outras pessoas que estão ali. Eu desenvolvo a ideia de que o ser humano não foi feito só para produzir, ele foi feito para contemplar, para admirar, para se distrair, para apreciar. Então eu abro a mente para outras formas de expressão humana e eu começo a pensar um tratamento que ele se expande muito além desse modelo médico tradicional de tratar doença. Um indivíduo pode ter um sofrimento, mas ele não se limita à sua doença. Ninguém é só doente. A gente tem um ser humano por trás com inúmeras necessidades e o sofrimento mental ou físico é uma pequena parte de quem é esse indivíduo. Ele não pode ser reduzido ao sofrimento que ele tem. Que pena que isso é colocado para pessoas que já estão em sofrimento psíquico, porque, na verdade, isso é do ser humano, né? Nós tínhamos que ter essa habilidade e essa compreensão das nossas faculdades mentais, dos nossos processos produtivos, né? Daquilo que a gente realmente gosta de fazer, né? Mas a gente também é sucumbido por um sistema completamente explorador, né? Que não nos deixa pensar sobre isso. A arte já é julgada e tem um certo preconceito com relação à profissão, né? Enquanto artista, você já é meio... Você trabalha? Não, eu faço arte, né? Eu trabalho com artes plásticas. Não é um trabalho exatamente. E aí, quando se trata também da arte-terapia, isso acaba tomando o mesmo rumo, né? É impressionante. E a gente entra num discurso ainda mais problemático. Existe hoje uma ideia, Aline, de que para ser reconhecido como sofrimento, eu preciso enquadrar esse sofrimento num transtorno. Apesar da psiquiatria ter expandido muito o olhar como sofrimento para além do que a gente via nas doenças primariamente físicas, a gente acabou desenvolvendo um segundo problema que é, para legitimar o sofrimento mental, necessariamente eu preciso ter um transtorno. É aquela ideia do rótulo.
E aí a gente começa a entrar num caminho muito perigoso, que é, eu vou ser visto, eu vou ser olhado, eu vou ser validado se aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, não se enquadrar em um nome de um transtorno mental. Quando a gente olha, por exemplo, eu vou trazer uma questão aqui do autismo que tem sido extremamente falada. Por que hoje a gente debate tanto a possibilidade do diagnóstico estar sendo banalizado? Não é só uma questão de falarmos mais sobre autismo, das pessoas conhecerem mais. Muitas vezes os recursos de saúde eles são destinados a um seleto grupo que é portador de um transtorno mental. Então, aquela mãe, por exemplo, que tem um filho com uma condição grave, que não se encaixa tecnicamente em um determinado diagnóstico, ela está desassistida. Ela deixa de receber o suporte de fonoaudiólogo, de terapeuta, de psiquiatra, porque o diagnóstico formal para aquela condição não é contemplado, ou aquilo que a pessoa está passando não é necessariamente um transtorno. E isso é muito perigoso, porque eu sofro por luto, não necessariamente por depressão, eu sofro por esgotamento, não necessariamente por ansiedade. Mas será que eu vou receber ajuda se aquilo que eu sofro não se enquadra em um transtorno mental? Porque o sofrimento faz parte da natureza humana. E para quem que a gente está destinando os recursos? Porque essas pessoas também estão em sofrimento, ainda que elas não se encaixem em um rótulo. Isso é uma questão de políticas públicas mesmo, né? De tentar ajustar isso aí, né? Também. Exatamente. Verdade. E entra na questão da arte. Por que a arte tem que ser oferecida só para quem está em sofrimento? Quando, na verdade, a arte é uma forma de promoção de saúde. Doutor, a gente está encerrando esse programa, nós vamos voltar com o doutor Luiz Eduardo Xavier na próxima semana, mas eu queria fazer uma última pergunta. De que forma as pessoas que precisam do atendimento psiquiátrico no Sistema Único de Saúde, elas podem ter acesso a uma consulta especializada com o psiquiatra? Hoje a gente enfrenta um desafio, Aline, que é a dificuldade dos sistemas, dos dispositivos de saúde mental conseguirem absorver todas as demandas que são recebidas. Então, o nosso sistema público de saúde, ele funciona de uma maneira mais hierarquizada. O que significa isso na prática? A melhor porta de entrada para alguém em sofrimento mental é a unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde tem equipe de saúde mental ou equipe de matriciamento que vai dar suporte para os médicos generalistas, e naqueles casos em que há uma maior gravidade ou uma demanda de um atendimento especializado, esse indivíduo vai ser direcionado para os CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial. Alguns lugares, como Belo Horizonte, os CAPs vão ter nomes como CERSANS, mas na maior parte do país a gente conhece por essas siglas, CAPS. Situações de emergência que não podem esperar devem ir para o atendimento médico mais próximo. Se eu estou falando, por exemplo, de uma intoxicação medicamentosa, de uma crise psicótica, é o lugar que tiver médico disponível. Então, na minha região, eu só tenho pronto-socorro, eu não tenho CAPS que funciona à noite, é um final de semana, vá para o pronto-socorro. Eu tenho um CAPS funcionando nesse horário, vai imediatamente para o CAPS, porque o CAPS tem uma equipe de plantão para avaliação de urgências. Situações leves a moderadas podem passar primeiro no posto de saúde para iniciar o acompanhamento com a atenção primária. A gente chega então ao fim do nosso programa de hoje. A gente recebe o Dr. Luiz Eduardo novamente na semana que vem para falar sobre mitos e cuidados do uso de remédios. Dr. Luiz, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tranquilamente. Prazer é todo meu, Aline. A gente pede sempre aos nossos entrevistados, doutor, para sugerir uma música para que a gente encerre o nosso programa. Qual é a sua sugestão? Você tem alguma aí para a gente? Aline, curiosamente, você citou uma música no início do programa, que é a Metamorfose Ambulante, que é uma das músicas que eu mais gosto nesse sentido, porque ela fala sobre quebra de certezas. Quantas vezes a gente tem lidado hoje, não só no sofrimento mental, mas com uma visão rasa de mundo, em que a gente é dotado de muitas certezas, de resposta para tudo, a gente é convidado o tempo inteiro a emitir opiniões, e essa música ela fala sobre um gesto de humildade, que é se permitir se reinventar, se enganar e mudar pelo caminho. Quando a gente assume essa ideia da metamorfose ambulante, a gente está olhando de uma forma humilde e realista para a capacidade da gente aprender com as nossas experiências e tornarmos uma versão nova de nós mesmas o tempo todo. Isso não é vergonha, isso é um gesto de autenticidade. Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, uma sugestão do nosso entrevistado de hoje, o médico psiquiatra Dr. Luiz Eduardo Xavier. Perdeu os programas anteriores do nosso Tranquilamente, eles estão todos disponíveis na página da rádio, na aba Especiais, onde você pode ouvir, baixar e compartilhar. Grande abraço e até a próxima quarta-feira. O Tranquilamente é um programa da Rádio MP da Bahia, do Ministério Público do Estado da Bahia.
replicado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, por meio de termo de cooperação firmado entre ambas instituições. Clique aqui na descrição do programa para acessar links e informações compartilhadas pelos participantes. Superintendência de Gestão e Recursos Humanos. A gente se cuida.